mulher, tá acabando. Gente, como passou rápido. Tá triste. Um dorama indica doramas de mais de uma temporada. Hoje eu vou pesar o clima. Hoje eu vou pesar o clima. Eu botei na minha cabeça que eu não ia mais pesar o clima depois de A Garota de Fora. E aí eu fiquei pensando, né? Pensando muito sobre o que trazer. Só, gente, por causa de um ator. Esse realmente é um conteúdo que eu gosto muito, tá? É um bom dorama. Mas por conta deste ator aqui, o ator principal. E eu não vou dar relevância a ele, vou mostrá-lo somente aqui. E depois eu vou comentar sobre ele como prota, ok? Ele foi envolvido em inúmeras situações em 2024. Por isso, ele teve, né, a imagem retirada da série e foi utilizado na segunda temporada um outro ator. É muito chato quando isso acontece, porque não é a primeira vez que eu tenho conteúdos muito, muito legais pra indicar. E por ferirem, basicamente, minhas crenças sobre alguma coisa. Porque, gente, ator coreano, parece que eles prendem tantos atores, tanto, que quando eles têm mínima liberdade, eles fazem besteira. Eu acabo não indicando. Se você tá acostumado a ver meus conteúdos indicando dorama, você sabe que esse ano teve aí um dorama na Netflix, dublado, que foi o dorama pra todo mundo, que foi Rainha das Lágrimas, e eu não indiquei. E aquele era um dos meus atores favoritos. Mas o que ele fez fere diretamente coisas que eu acredito. Então, pra mim, é muito difícil falar sobre, indicar alguma coisa dele. O meu dorama favorito é dele. É Tudo Bem Não Ser Normal. Foi um dos primeiros doramas que eu assisti. E é um conteúdo que eu me identifico e gosto muito. E mesmo assim eu não indiquei. Só que esse aqui em específico, como a imagem dele é utilizada na primeira temporada, não é utilizada na segunda, eu acho que não tem tanto problema, tá? Mas eu falei pra caramba e não expliquei. Mas eu queria deixar bem claro que não compactuo com nenhum dos acontecimentos. Por isso também não vou citar os acontecimentos. Joga a imagenzinha desse bonitinho, ou joga o nome da série, que logo vai aparecer alguém falando sobre ele e sobre tudo que ele foi envolvido. Ele está cumprindo, né, no Chile, já sua sentença ali, certinho. Eu acho que é o mínimo. Não foram coisas diretamente ligadas a outras pessoas, ok? Então é por isso que eu vim trazer o conteúdo assim mesmo. Mas vamos pro conteúdo, que é o mais importante. Essa série é uma série que não saía da minha cabeça. Eu consegui maratonar ela em um dia inteiro. São 6 a 8 episódios por temporada. Está na Netflix, dublado, as 2 temporadas. E, gente, eu madruguei assistindo um conteúdo pesadíssimo. E o nome desse drama é Profecia do Inferno. Gente, eu nunca tinha visto, nunca tinha escutado ninguém falando. No inicinho desse ano, apareceu uma sugestão. Depois que eu terminei um filme um pouco mais pesado, né? Na verdade, terminamos em grupo aqui em casa. Vimos os filmes de terror, sentamos assim um dia. A Aninha tinha passado o dia com a minha mãe, a gente evita ver quando a Aninha tá em casa. A Aninha tinha passado o dia com a minha mãe, aí chegou quando a Ana passa o dia com a minha mãe, assim, ó. Ela chega em casa, se não correr pra dar um banho e uma comida, ela paga. Então a gente correu, fez as nossas coisas, jantamos com ela e ela foi deitar. No dia seguinte, o pai da Ana também tava de folga. Então, quando ele pega 2, 3 dias assim de folga, a gente senta pra maratonar o tanto de série que a gente aguenta, o tanto de filme que a gente aguenta se a gente não for na rua, sair, fazer nada. Isso enquanto rádio comida, porque é isso que pessoas com alma de gordo fazem. E aí, falei, apareceu. Falei, vou assistir. A gente começou a assistir outros filmes, então ele viu um pouco da primeira temporada, quase toda a primeira temporada, ou a primeira temporada inteira, e foi dormir, e eu não consegui dormir. Porque eu falei, eu preciso entender. E aí é que tá. Eu acho que o pulo dessa história, assim, mas a parte mais que faz você ficar mais presa é você querer muito entender. Gente, confesso pra vocês. E depois que eu falar até a sinopse, eu acho que já vai ser suficiente pra te intrigar. Pelo menos te intrigar. Porque eu consegui intrigar uma galera só falando um pouquinho da sinopse e fiz, né, o processo de conversão dessas pessoas também assistiram pra ficar maluca junto comigo, já que ainda não tem uma terceira temporada. E por conta da historinha que eu contei pra vocês no início do vídeo, talvez nunca haja. Mas vem passar raiva comigo. Muita coisa se é explicada, tá? Então, fica tranquilo que assistindo as 2 temporadas você já começa a ficar sagaz de um pouco da situação. Mas eu vou contar a história como eu gostaria de ter recebido a sinopse. Se alguém tivesse me dito a sinopse, eu não tivesse começado sozinha a história. Imagina que num mundo onde todo mundo é meio suscetível a alguma coisa, aparece, do nada, uma seita. Mas não é qualquer seita, não. Ela é uma seita com cunho muito religioso. Muito religioso. E é interessante, intrigante e, na real, arrasta multidões com ela. Mas e se eu te contar que o foco, nem é esse? Imagina também que nesse mesmo mundo existam seres. Eles arriscam e os chamam de anjo, mas eu vou arriscar chamá-los de seres. Esses seres dizem basicamente uma profecia, que você foi julgado e sentenciado ao inferno. Sim, ao sofrimento máximo. E, obviamente, pontuam, né, que você é um criminoso. Você fez algo de ruim mesmo. Algo que te levaria a merecer essa sentença. E esse ser te dá ali
use o seu último cronômetro da vida. O tempo que você tem restante desaparece na fumaça do mesmo jeito que aparece. Tá mais pra um rosto altamente projetado e grandão. E eu acho que essa é a sensação que você tem durante os primeiros episódios. Sai um rosto gigante projetado, né? Alguém que manja de internet, do negócio, tal. Então, você vai ter que assistir para conseguir entender se é ou não. Deixa pra lá. Só que, ao mesmo tempo, nesse mesmo fatídico dia, que umas pessoas recebem essa sentença, do nada, seres, também tidos como anjos, mas seres, aparecem, seres enormes, correndo atrás de um homem que, desesperado, começa a entrar em estabelecimentos, pedir ajuda, pedir socorro, e basicamente ninguém sabe o que fazer. Eles correm atrás desse homem, agridem esse homem dentro de estabelecimentos como um café. Depois, no meio da rua, terminam de agredir. Mas a agressão a este homem é uma coisa inacreditável. E no final disso, eles incineram o homem bem diante dos olhos das pessoas no meio da rua. E não só dos olhos, mas também de muitas câmeras apontadas, porque nós sabemos que vivemos num mundo onde a curiosidade e a vontade de viralização acaba fazendo com que várias pessoas produzam conteúdos, mesmo que insanos. Correto? E basicamente esse é conhecido e tido como o caso 1, vamos dizer assim. E você vai entender mais pra frente por quê. Bom, se eu ainda não te convenci a assistir, eu vou te dar um pouco mais de introdução a essa história. Pensa que também no meio dessa loucura intensa tem um cara, o bendito do cara da seita, o nosso prota, que por sinal infelizmente, é feito genialmente pelo ser, que eu não vou comentar muito sobre, na primeira temporada. A primeira temporada chega a sufocar um pouco a segunda, de tão genial que ele é na primeira temporada, o ator é. Eu acho que é realmente incrível. Ele tem pouco de tela na primeira temporada, mas é muito bom. E aí na segunda temporada, que ele tem muito de tempo de tela, me cansa um pouco. Eu acho que a atuação é meio batida, meio ruim. Que eu acho meio triste, né? Que o cara pegou uma oportunidade, né? O ator que substituiu e não fez muito jus, não. É um papel muito forte. Mas esse cara, ele tem a própria palavra dele, sabe? Ele tem o próprio jeito dele de pregar e de especificar as coisas. Pensa também que o cunho religioso aqui é muito explorado. É uma purificação, é uma limpeza na sociedade. As pessoas que têm suas sentenças realmente merecem perder as suas vidas? As pessoas deveriam lutar mais, se esforçar mais? Você deveria pedir perdão? Será que você está vivendo da forma certa? Todos esses 1000 questionamentos são levantados e, de forma, às vezes, até coerente, são questionados. Mas o que mais implica nessa história toda é entender que, quando se trata de um cunho religioso, tudo ganha uma proporção imensamente maior. E é exatamente isso que é explorado nessa série. Essa seita, de um tempo pro outro, se torna algo inacreditável. Pessoas deixando de fazer toda e qualquer coisa. Pessoas se trancando dentro de suas casas, abandonando seus trabalhos, desleixando de si, descuidando das suas famílias, em prol de um bem maior. Eu acho que, de todos os personagens, um personagem que muito me saltou os olhos foi o personagem dessa moça aqui. Porque ela literalmente tá em grande parte da segunda temporada e você não faz ideia que ela é ela. E o episódio que conta a história dela, pra mim, é um dos melhores episódios que tem. Eu acho que às vezes você não faz ideia de quão suscetível alguém pode ser. E eu acho que isso é o pano de fundo dessa série. Nós somos humanos, carne e osso. Eu tenho certeza absoluta que se hoje abrisse uma fenda e alguém com uma voz imponente dissesse as mesmas palavras ditas na série, inúmeras pessoas ficariam completamente aturdidas. E eu acho interessantíssimo explorar o pouco explorado. Não o inexplorado, mas o pouco explorado. Afinal de contas, a gente sabe que nada se cria, tudo se copia. Além disso, é muito intrigante quanto a gente tem e vê semelhanças bíblicas dentro dessa série. Sim, eu como uma pessoa que acredita 100% em Deus, cristã, apaixonada por Deus, sei que sim, eles tiveram referências. Mas é mais interessante saber que não são só referências, mas que eles decidiram contar essa história com uma narrativa e uma ótica de... Não tem essa dos fins justificam os meios. Você ganhou um cronômetro, você vai virar camiseta de saudade. E aí você fica assim, por quê? Porque os casos são muito aterradores. Menina, olha, tem uns 2 assim que eu acho que eu nunca vou esquecer. Juro pra vocês. O da mãe. Aquele caso ali, menina, eu acho que é a coisa mais perturbadora da minha vida. E o caso do bebê. Mas antes da gente chegar na segunda temporada e eu conversar com vocês sobre o caso do bebê, eu preciso falar sobre o caso da mãe, porque eu acho que seria um ponto fortíssimo que me convenceria a assistir essa série.
Imagina que uma mãe solo de 2 filhos, que lutou muito e luta muito pra conseguir, né, que os seus filhos tenham um futuro. Não digo nem melhor, mas um futuro. E, assim, alguém que tá à margem da sociedade, sabe? Ninguém sabe exatamente quem é aquela pessoa. Ninguém tem muita noção do que ela faz. Alguém que vive cotidianamente a mesma coisa. Vai pro trabalho, volta pra casa, cuida dos filhos, os alimenta. De vez em quando namora alguém. De vez em quando sai com alguém, que raramente se diverte. Recebe uma sentença. Sabe qual é o maior desespero de uma mãe? Bom, se você não é mãe, eu tenho certeza que você não soube responder essa pergunta. Mas eu, como mãe, vou responder pra você. Desde que eu descobri que eu estava grávida da minha filha, o meu maior medo da vida foi pensar que um dia eu podia não estar aqui por ela. Eu sei, é complicado. Mas é que a realidade é, se no futuro, de algum jeito, eu não puder fazer pela minha mãe, eu não puder fazer pela minha filha, como mãe, eu me sinto inútil. E o medo dela era que o amanhã dos filhos dela chegasse e eles não tivessem ela, nem chão pra pisar, porque ela foi o chão deles, nem socorro. E num convite completamente insano, absurdo, baixo, que ela recebe de uma das maiores emissoras, ela decide que a tal purificação, muitas aspas e parênteses, dela vai ser feita ao vivo. Exatamente. Em rede nacional. Eles, sem pensar 2 vezes, arrancam a parede principal da casa que dá pra rua. Montam um palanque com cadeiras. E pessoas ainda mais imundas. Porque não tenho o que falar dessas pessoas. Obviamente que muito bem escondidas, e eu gosto muito das entrelinhas dessa série. Quantos de nós somos sujos e imundos ao vermos coisas enquanto estamos escondidos, protegidos pela tela de um telefone? Afinal de contas, se eu não curtir ou comentar, se eu não entrar no perfil da pessoa, ela nunca vai descobrir que eu estive lá, não é mesmo? Ou, não sei, quando um assunto cai no nosso ouvido, no nosso colo, meio que sem querer, a gente acaba consumindo aquilo, absorvendo tudo e, se você guardar bem o segredo, que mal tem, não é mesmo? Eu acho que essas pessoas mascaradas que sentam ali pra assistir de camarote, assim, de pertinho, sabe? Eles passam muito isso pra gente. Sabe que a gente é meio sujo. Que o ser humano é meio nojento, meio baixo. Acho que essa série, ela mexeu muito comigo, muitas camadas, sabe? Me deixou meio pensativa mesmo. E eu acho que ela é interessante nesse nível. Ela não é uma série super longa, mesmo tendo 2 temporadas. Dá pra maratonar no fim de semana. Eu não te indico maratonar num dia. Tem episódios que te deixam assim, meio confusa, mas ao mesmo tempo aguçam muito seu lado investigativo. Você quer muito saber as camadas os desdobramentos da história. A história é interessantíssima, então, e ela tem muitas camadas e muitos desdobramentos, então te faz querer muito consumir o conteúdo todo, entender. E se tivesse uma 3ª temporada, e fazer, sabe, sei lá, uma linha do tempo e tentar compreender. Eu não compreendi. Mas ao mesmo tempo, ela te prova que falar sobre coisas assim não cutucam só porque estão falando sobre um assunto complicado. Cutucam todo mundo. Quem tá vendo, quem escuta um comentário, quem age, sabe, de uma forma má, mesmo que seja algo pequeno. Principalmente quem acredita em Deus, eu acho que entende quando eu digo isso, porque nós acreditamos numa Bíblia que fala o seguinte: não existe, né, essa menção direta do jeito que eu vou falar a frase, mas muita gente entende que não existe uma medida para o pecado. Se você comete uma coisa ruim, independente da coisa ruim, ela é ruim. Então você não deveria fazer isso. Só que no mundo, na vida cotidiana, a gente pensa de outra forma, correto? Ah, mas esse negócio aqui, daí nada não. A minha mãe fala sempre que o nada não é que leva os outros pro inferno. E muitos anos eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E eu acho que essa série, ela fica te trazendo essas coisas. Hoje você viu no telefone a pessoa recebendo sua sentença. Amanhã você fica tão curioso que você descobre que alguém vai ter a sentença ao vivo, você vai lá assistir, porque, gente, tem uma plateia assistindo a moça assim, enorme. Depois de amanhã, você por ser uma pessoa rica, compra um lugar específico para sentar lá. Sabe? Eu acho que, óbvio que tem outros inúmeros pensamentos interessantíssimos nessa série, mas eu acho que ela causa essas coisas, sabe? Ela te deixa meio noiado mesmo, sobre o que você é, como você age, sabe o que você precisa melhorar, mudar. Se você é uma pessoa muito Maria vai com as outras, também você fica meio... Eu lembro que eu assisti alguns episódios com o meu marido, como eu falei, e ele comentava muito sobre isso. Ele falava assim, caraca, como a gente se deixar levar pelo outro pode ser sério. Porque aqui a gente vê, né, no caso da mãe, que ela faz por desespero. Porque assim os filhos vão ter uma quantia em dinheiro, vão receber uma
cada um deles uma passagem, eles vão pra outro país, eles vão, né, tentar recomeçar. Ah, mas os casos acontecem em todos os países? Sim, amiga, dá pra ver que acontece em diversos lugares ali do país e em outros países. Porém, o negócio é que ela quer um jeito de que os filhos não morram, porque ela morreu. E os filhos tenham uma continuidade, tenham um pouco de segurança. E tem uma repórter super legal que topa ajudar. Assim como a gente vai tendo outros personagens interessantíssimos. O pai da menina gosta muito desse personagem. O policial gosta muito desse personagem. A repórter é super forte, assim, como pessoa, de cabeça. E eu vou ser sincero pra você. Que bagulho pra deixar os outros doidos. E o final da segunda temporada, minha amiga. Pra mim, o final da segunda temporada, né, como eu falei, eu volto a repetir, eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus, eu acredito nos fundamentos da Bíblia. Ele fala muito sobre o fim do mundo. De fato, assim, entendeu? Acabou-se. E eu não vou te contar o que acontece. Você vai ter que assistir pra entender porque eu cheguei a essa conclusão. Mas eu queria muito comentar sobre outras coisas. Eu acho que não é uma série pra todo mundo. Não é. As cenas de agressão, elas são incomodantes, assim. É muita pancada. Os seres, eles não dão medo. Se eu achar uma imagem, eu vou deixar pra vocês. Eles não dão medo, mas eles dão uma sensação... Pelas coisas que acontecem, né? O jeito que eles agem e tal. Eles dão uma sensação estranha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o seu sexto sentido investigativo é o que mais trabalha nessa série. Eu acho que desde o minuto que eu comecei a assistir a série, eu cheguei à conclusão de uma coisa específica. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que é isso, isso e isso. Eu confesso pra vocês que eu acho que a Netflix, ela tem uns ouros guardados, sabe? Umas séries que te deixam completamente fora da casinha. Que surpreendem demais, que trazem questionamentos, porque eu acho que essa série traz inúmeros questionamentos. O caso do pai e da filha. Aquele caso ali, menina. O caso do bebê, eu acho que, assim, como um bebê ganha, né, ali, uma sentença. Rola, amigas. E eu acho que o mais doido é o que um pai e uma mãe não fariam pelo seu bebê. Eu acho que é um dos momentos mais impactantes da série. Eles lutando pela vida do bebê deles, com unhas e dentes e desesperados. E a partir do momento em que né, os últimos segundos ali da sentença, eles sabem que é o fim. Eles abraçam assim um ao outro, com o bebezinho no meio e protegem ele. Eu acho que essa cena nunca vai sair da minha cabeça. Como mãe, eu entendo 100%. Mas sabe o que com certeza eu preciso comentar? É que e se o bebê ficasse vivo? Bom, pra você ficar ainda mais curioso, eu vou citar uma situação bem específica. Não existe e nunca foi encontrado nenhum traço de combustível nenhum utilizado para os incêndios. Então, os incêndios, eles são químicos, espirituais, alienígenas. Vai saber, amiga. Mas, com certeza, nada que existe no mundo, pelo menos não que a gente conheça, é utilizado para fazer aquele fogo. Então, teria como alguém sobreviver a um incêndio desse? É uma questão e tanto. Eu espero realmente ter te convencido a assistir Profecia do Inferno. Eu acho que sim, tem inúmeras outras situações que eu poderia comentar aqui. Eu faria um vídeo de 1 hora falando. Eu acho que essa série, ela ficou grudada em mim desde o momento que eu assisti. Ela me deixou mais paranoica do que eu já sou. Me deixou mais doida do que eu já sou. Assim, completamente, sabe, penetrada. Eu quis pesquisar tudo, eu fiquei curiosa. Como eu falei, eu descobri uma coisa, assim, bem no início da série, bem no início. Toda vez que isso acontece comigo, inclusive tá acontecendo nesse momento que eu tô assistindo uma série nova, que também tem 2 temporadas, e, gente, no início da série eu descobri o que tinha acontecido. Me deu uma indignação. Quando chegou o episódio, eu tava sem carisma pra assistir, porque eu tinha certeza absoluta daquilo. E eu entrei na internet, né, porque eu vi vários vídeos da pessoa falando, eu não fazia ideia, e quando aconteceu eu chorei, eu falei, gente, quando aconteceu eu já sabia, eu já tinha certeza absoluta de tudo. E quando isso acontece me irrita muito, mas nessa série em específico, eu mesmo sabendo o que eu sabia, e só é desvendado no último episódio, quando eu vi eu falei, ainda faz ainda mais sentido. Ainda faz mais sentido. Eu espero que você esteja mais do que convencida a assistir Profecia do Inferno. Eu espero que você fique tão doida quanto eu, quando você acompanhar essas histórias, quando você acompanhar outras histórias que eu não comentei, quando você descobrir quem de mais crucial e de foco da história recebe a sentença. Quando você entender um pouco mais sobre essas sentenças, sobre os seres místicos, sobre quanto tempo levou pra estudarem e o cara abrir uma seita, o que ele sabe que a gente não sabe. Se essa seita é real, ou de alguma forma ele consegue induzir para que as pessoas recebam suas sentenças. Tudo isso e mais milhões de coisas em detalhes. Eu espero que você goste, que entenda a série. Uma amiga católica também assistiu. E ela também ficou super presa na história. E eu acho que a gente acaba buscando, cada um que tem sua religião, traços dentro dessa série para que a gente entenda o caminho ali. Só agora que eu vi que eu tô ainda manchada, porque eu fiz uma maquiagem de Halloween hoje na minha filha. E só agora que eu vi que eu ainda tô manchada dessa maquiagem.
Eu espero que vocês tenham gostado da indicação e que vocês assistam. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. E até amanhã, que é o nosso último Indicando Séries de mais de uma temporada. Cara, eu vou ter que fazer uma outra versão desse Indicando Séries de mais de uma temporada. Eu vou ter que fazer. Não tem como.